vinho novo chegou. A mensagem do domingo passado foi pregada sobre o vinho novo. Outra vez vai ser pregado sobre a rede de ouro. Não, brincadeira. O vinho novo chegou. Mas para esse vinho novo chegar, você tem que encher teus potes com água. Água é o quê? É a palavra. Então, o pastor Sandro está levando a nossa igreja a todos ler a palavra durante todos os dias, para que seu pote possa encher. E depois, quando o pote enche, preste bem atenção, o pote encheu, na hora que o vinho novo só apareceu na hora que derramou. Eu tenho uma interpretação sobre isso, que o vinho novo que vai estar na minha vida vai ser derramado na vida de vocês e vice-versa. Você pode dar uma glória a Deus? Uma geração anunciará a outra geração. Uau! Eu estava lendo o livro de Salmos 78 quando isso despertou na minha mente. Em casa você lê o livro de Salmos 78, acho que é o versículo 3, que fala mais especificamente sobre isso, que a geração anunciará a outra geração. E nessa noite eu quero trazer uma visão como preparar uma nova geração. Comece não só para os filhos de dentro de sua casa, mas também para os teus filhos espirituais. Cuidar dos filhos dentro de casa e cuidar dos filhos espirituais. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Uma geração anunciará a outra geração. É uma responsabilidade. E hoje eu quero trazer à luz do entendimento algo que pode despertar na sua vida. Eu vou falar sobre três famílias que o homem da casa era o cara, mas não cuidou dos filhos. Três famílias que não cuidaram dos filhos. E a primeira família que eu quero levar para nós despertarmos é sobre a família do sacerdote Eli. Eli foi um sumo sacerdote e juiz de Israel. Foi ele quem criou Samuel, que nós vamos falar daqui um pouco sobre isso. Eli era pai de Ofni e Finéias. O sacerdote tinha 2 filhos. Eli era um homem de Deus, um homem consagrado, um homem que vivia as coisas de Deus. E ele foi muito abençoado com a chegada de Samuel. E como foi que chegou esse menino para ele criar? Ana foi a mãe do profeta Samuel. E como Ana chegou a Eli? Ana estava orando no templo. O sacerdote passou, viu a mulher batendo nos lábios e disse: você está embriagada, que é isso? Para com isso. Está bebendo e vem falar aqui dentro? Deixa disso. Como uma mulher sábia, que todas as mulheres sábias que estão aqui, digo glória a Deus. Só tem mulher sábia aqui dentro. Como uma mulher sábia, ela não criticou o seu líder, ela o respeitou, né? Porque ela podia até ter falado qualquer coisa, porque ela conhecia os meninos dele fazendo coisas feias, mas ele disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou pedindo um filho ao Senhor. Aí ele olhou para ela e disse: tenha o filho. Olha a palavra poderosa, né? Por isso que nós pastores temos que ter cuidado quando nós vamos falar alguma coisa, porque a coisa acontece. E ela teve esse menino, e esse menino nasceu, deu por nome Samuel, e depois, quando desmamou o menino, entregou ao sacerdote Eli, para que Eli cuidasse. Ela entregou a primícia do primeiro filho. Era mulher estéril, não podia ter filho, estava comprovado. Aí ela entrega o menino para Samuel, primícia. Eu já vi isso acontecer, isso com gente que não conseguia nem um emprego. No dia que se empregou, o primeiro salário entregou para a igreja e nunca mais ficou desempregado. E essa mulher, depois que ela entregou esse menino, durante 5 anos seguintes, ela teve 5 filhos. Olha que bênção. Samuel 2:12 diz: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O pecado desses meninos era terrível. Eram casados já.
além deles roubarem as coisas de Deus, porque eles metiam a mão naquilo que não devia meter a mão. Quando iam consagrar algum animal ao Senhor, que começava a cozinhar aquela carne, e ele botava os garfos dele e tirava o que queriam antes de cozinhar, para que eles queriam comer assado. E se as pessoas que estavam ali perto dos tanques fossem se meter com eles, você não vai fazer isso, eles tiravam a força. Incrível isso. E o pai não fazia nada. O sacerdote ali, o único homem que colocou 2 coroas, coroa de sacerdote e coroa de juiz. Ele era o juiz. E o povo observando isso aí, todo mundo observando. Ele falhou muito na educação dos filhos, talvez por causa do encargo que ele tinha. Não, o encargo ministerial não vai atrapalhar a minha família nunca. A igreja me entregou uma responsabilidade de cuidar de uma igreja na Barra do Ceará, e eu não abandonei minha família por causa disso não. Pelo contrário, prestei atenção mais ainda nas minhas filhas. Não, o ministério não atrapalha, mas nele aqui parecia que ele não tinha filhos. Não soube dar aos meninos a devida formação e nem foi capaz de impor-los limite. Tem que se colocar limite nos filhos. Os filhos fazem o que querem lá fora com os pais. Menina de 16 anos bate a porta na cara da mãe e volta 4 horas da manhã. E a mãe não diz nada. E o pai caladinho também não diz nada. Porque se falar, a menina pode sair de casa. Que incrível. Eu digo uma coisa para você, povo de Deus. As minhas filhas podiam sair de casa, mas eu também não podia evitar que eu fosse buscá-las. Elas podiam sair, mas eu ia buscá-las. Por isso que eu não tinha medo delas saírem, porque eu era um pai que eu ia buscar. E o meu ministério era pesado também, quando elas eram pequenininhas. Eu sempre fui homem que me envolvi muito com a igreja em tudo, e eu preciso disso. E um dia um homem de Deus visitou a casa de Eli. Uau! O homem de Deus chega lá: sacerdote, eu quero falar contigo. Você não tem criado esses teus meninos bem criados não, está uma bagunça aqui a coisa, que você não tem consagrado as coisas corretamente a Deus. Corrige os teus filhos, senão tu vai perder os 2 meninos num dia só. Os teus filhos vão morrer num dia só. E a promessa que foi dada lá no Egito, que a tua família ia ser uma geração perpétua de sacerdote, eu encerro aqui. Da tua geração ninguém vai morrer mais de velho. E Eli fez o quê? Com o que ele escutou? Nada. Samuel acorda de noite com Deus falando por 3 vezes. Na terceira vez ele diz assim: diz o que foi que ele te disse. E o Samuel, sem querer dizer, com medo, porque às vezes ele não quer dizer para o líder, está com medo: se você não disser, eu vou te castigar. Olha, e não castigava os filhos, mas queria castigar o Samuelzinho. Aí Samuel falou a mesma coisa que o homem de Deus tinha falado. Deus disse que vai vir sobre você aquilo que o homem falou. E ele, boa essa palavra. Uau! Não fez nada. Os filisteus atacam o povo de Deus. Os filhos de Eli vão para a guerra. E ainda o pai permite que leve o quê? A arca da aliança. Ele chega lá com a arca da aliança. O que acontece? Os meninos morrem na guerra. E os filisteus ainda carregam a arca da aliança, para a desgraça deles, que é outra mensagem. Levar a arca da aliança. E vem um coitado que escapou, não sei como, com os cabelos sujos de terra. A Bíblia diz que os cabelos estavam sujos de terra. Sujos de terra. Chega ali, os teus filhos morreram. E carregaram a arca da aliança. Ele toma um susto, já velho, cai para trás, bate com a cabeça no chão e quebra o pescoço, morre. Quem assume? Diga comigo, Samuel. Samuel vinha sendo preparado. Eu acho linda a preparação quando eu vejo. Hoje pela manhã nós lá em oração, em adoração a Deus,
os pastores reunidos, eu vendo o Paulinho, filho do pastor, do lado dele, louvando a Deus com violão, e o pastor disse assim: vamos contemplar Deus. Eu estava contemplando o menino, glória a Deus para esse menino, está no meio da gente, tocando e adorando a Deus, está se levantando um grande líder aqui dentro de jovens. É tudo que nós estamos orando a Deus, para que um líder se levante e assume. Eu contemplando, os teus filhos estão contemplando a Deus com você? Os seus filhos estão orando com você na tua casa? Os seus filhos estão aqui conosco? Pastor, o senhor não sabe o que é isso? Sei. 4 filhas, ali uma atrás da outra, só nasceu um menino todo mês. Bota uma televisão, piorava, era um menino atrás do outro. 4 meninas. Você estava na cadeira, menina minha não corria dentro da... Corria, minha esposa querida, 37 anos de casada, ainda amo muito. Não corria. Por que corria? Eu fui criado que meu pai olhava para mim, eu tenho tanto isso dentro de mim, quando o pastor Sandro olha para mim assim com a cara, aí eu olhava para a menina e ela segurava, não saía, levantava. Porque eu coloquei limites nessas crianças. E hoje elas estão aqui no meio de nós aqui. Depois vão brigar comigo, que eu estou falando delas aí, mas de bem, viu? Eu já vi 2 ali, ó. Então ele perdeu. Aí Samuel assume. Quando Samuel assumiu, preste atenção, Samuel viveu dentro da casa do Eli, sim ou não? Sim. Ele viu a criação dos meninos, sim ou não? Ele viu tudo errado. Ele podia dizer pelo menos assim: na minha casa isso não vai acontecer. Porque às vezes discipulado sai para isso. Você está discipulando alguém, aí o problema é tão sério, você diz: eu não quero isso para mim. O discipulado faz eu crescer, isso eu não quero. Aí te tira esse parâmetro para nós também. Aí Samuel assume, se casa, tem filhos, e os filhos começam a fazer bagunça. E ele vai envelhecendo e os meninos lá bagunçando com tudo. Vamos lá, vamos ver Samuel 8. Sucedeu que é a segunda família. Qual foi a primeira família? Diga ali. A segunda família, Samuel. Estamos falando de uma geração que vai levar a continuação para outra geração. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Aqui também eu paro aqui. Os meninos estavam fazendo as coisas erradas e o pai encobriu. Não tem pastor que consagra o filho torto para ser pastor e bota na frente, acaba com a igreja? Acontece disso. Graças a Deus que a nossa igreja é top nisso aqui. E aí botou o menino como juiz. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos, não, diga não, andaram pelos caminhos dele, antes se inclinar à avareza, aceitando o quê? Suborno, e perverter o direito do povo. Aceitava suborno. Parecendo esses partidos aí que aceitaram suborno aí, né? Coisa triste. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. 5, disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que eles nos julguem, como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te diz, pois não tem te rejeitado, antes me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Sabe o que o povo estava vendo? Na linguagem do pastor Antônio Carlos, disse: Samuel, tu tá velho, tu vai deixar essa batata quente com a gente aí, os meninos aí tudo errado aí, não queremos não. Vai ser ruim, então bota um rei que é menos ruim. As nações têm reis, é menos ruim que essas duas batatas quentes aqui para nós. Eles vão reinar no teu lugar, eles vão ser juízes no teu lugar. Nós não queremos não, Samuel. Tu não está deixando opção para nós, Samuel. Ele acabou com a geração dele. Não cuidou bem dos meninos. Cometeu o mesmo erro de Eli. Não deixou outra opção para o povo. Então o povo pediu um rei. O povo não estava errado não. O povo enxergava o que ele via. O que ele via enxergava. Está meio esquisito isso, né?
Mas ele via que tinha algo errado. E não queria que aqueles meninos tomassem de conta, porque Samuel estava morrendo. Aí olha o que Samuel responde. Samuel ainda quis colocar os meninos no negócio. Olha, presta atenção. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quando me disseste, e constituí sobre vós um rei. É outra história que pode ser pregada no futuro, como é que ele se encontrou com Saul e coisa e tal. É muito linda essa história. Agora, pois, eis que o rei que vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci, estava ficando cego já. E eis que meus filhos estão convosco. Ainda deu uma jogadinha aqui. E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem eu tomei um boi. Um boi eu tomei. Ele está dizendo: eu nunca roubei vocês. O velho Samuel estava se justificando. Ele era um cara mesmo, um cara íntegro em tudo. Samuel é um cara íntegro em tudo. A quem o jumento eu tomei, acho que era cearense, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ele disse: recebi suborno de alguém para passar a mão por cima, para julgar alguma causa, mas os filhos dele faziam. Presta atenção. E eles lhe disse que o povo: o Senhor seja testemunha contra vós, e ser ungido hoje. Não, então disse o 4. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. O povo concordou com ele. Então ele respondeu: o Senhor seja testemunho contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado da minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então Samuel estava impecável. Não tinha nada que pudesse denigrir a imagem de Samuel. Mas ele estava morrendo, estava velhinho. Eu consigo olhar essa história, quando Deus diz: não, eles estão me rejeitando. Tudo bem, porque Deus podia dizer assim: fique todo mundo quietinho, deixa Samuel morrer que eu dou meu jeito. Com essas crianças aí, com esses jovens adultos, já era homem casado, né? Mas não, o povo não conseguia enxergar, e muitas vezes não enxerga dessa maneira. Às vezes quer antecipar, e o povo se antecipou. Não queremos esses dois rapazes aqui sendo juiz nosso. Não queremos, nós queremos um rei mesmo. O povo não queria ser governado pelos filhos de Samuel, porque não representava o pai. Os filhos não representavam o pai. Temos que ver isso. O teu filho te representa lá fora? As minhas filhas me representam lá fora? Você está representando o jovem, adolescente, jovem maduro, tem jovem maduro, tem jovem adolescente. Você está representando teus pais aqui fora, aonde do teu trabalho? O que é que você fala dos teus pais? Você, pai, está observando os teus filhos? Eles têm a mesma linguagem tua? São submissos, te obedecem? Ou porque passou dos 18 anos não obedece mais? Nossas filhas casaram tudo depois dos 20 anos e nunca desobedeceram nem a mim nem a mãe. No dia que desobedeceu, o cinturão voou. Que nem saber a idade. Eu acho que ela tinha até 18 anos, metia a cinta. Não morreu não. O choro dura uma noite, né? Lá em casa o choro durava 3, mas depois vinha muita alegria. Mas era assim: pai, se posicione. Tome posição dentro da tua casa. Tu é o sacerdote, homem. Cuide da tua casa. Não é fácil, com certeza, mas ore a Deus para a coisa ficar mais fácil. Converse com o pai. Chame Deus de pai. Pai, me socorra. Ele vai dar um jeito. Muda, porque Deus é o nosso Deus de coração. Ele muda o coração das pessoas.
mas se você procurar ele corretamente. Samuel não era referência para os filhos. Segunda geração. Vamos para a terceira geração? Vamos falar do rei Ezequias. Ezequias, para mim, era o cara da fé. Pai, Ezequias, eu vou te dizer aqui muitas coisas que Ezequias fez, que, meu Deus, eu fico assim maravilhado. Se o profeta Elias orou e desceu fogo do céu, esse homem orou e apareceu coisas que para nossos olhos é impossível. Esse era o cara de fé. Vamos ler sobre ele. Segundo Reis, capítulo 20. Olha, o pastor Santo falou que tem que ter Bíblia no coração da gente. Bíblia. E que se nós ler a Bíblia 4 vezes por semana, como disse o vídeo, nós vamos ter uma porcentagem muito grande de sucesso em nossas vidas. Nesse culto desta noite, nós estamos lendo mais de 4 dias de Bíblia. E você vai sair daqui diferente. Porque há poder na leitura da palavra de Deus. Então acompanhe, não se disperse. Segundo Reis, capítulo 20 diz: naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Paramos aqui. Ele era um homem de fé, e ele não estava mentindo não. Ele realmente fez tudo o que era correto. Ele tinha um coração perfeito no ministério. E ele era um cara íntegro diante de Deus. Ele fez maravilhas. Vamos ler aqui coisas que surpreenderam até a nação inteira. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Quem é que tinha que voltar? Diga Isaías, para você entender. E diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi, porque eu não sou cego, eu vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Aos médicos de plantão, presta atenção, pasta de fígado. E a tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. O que são as chagas? Chaga é uma ferida aberta. Um chama até de câncer. A ferida aberta que ela não fecha. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Ezequias estava fazendo uma pergunta a Isaías. Ezequias: qual é o sinal que Deus vai me sarar? Você está falando aí, mas eu sou um homem que preciso de sinais de Deus. Aí ele disse: qual sinal que será dado? Disse Isaías: isso te será por sinal. Eu estou no versículo 9. Isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então Ezequias, que eu acho que ele foi muito abusado de fé, pensa o caminho assim, ele podia dizer: tá bom, a sombra pode andar, mas ele queria uma coisa diferente. Ele disse: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Ele estava pedindo para parar o universo, ele estava pedindo para a terra rodar ao contrário, ele estava pedindo para parar tudo. O sol já é parado, não podia se mexer, a terra que tinha que se mexer, né? Que coisa! Eu chamo isso de fé abusada. Então o profeta Isaías chamou o Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Olha, eu te pergunto, qual o homem, levante a mão para mim, o homem com 39 anos pode morrer, quer morrer? Não tem. Ele estava na flor da idade de um homem, da sua força máxima, 39 anos, ele era o cara, né?
Pensa, eu com 62 me sinto cara, muito mais ele com 39. Estou pronto para pular, vou começar a pular aqui. Então ele não queria morrer, ele gritou. Não quero morrer. E ele tinha condição, porque ele já tinha passado por outras coisas com Deus e Deus tinha o socorrido. Ezequias, ele não era ruim de fé. Ele podia ser um ruim pai, mas de fé ele não era ruim. E ele recebeu de Deus o benefício de colocar a casa dele em ordem. Quando nós pensamos assim, coloca a tua casa em ordem, parece que a gente tem que resolver os pecados da gente e resolver os pecados dos filhos. Não era só até aí, não. Eu não sou muito de trazer, o que o hebraico diz, que o grego diz, eu não gosto de trazer isso para a igreja, não, porque a pessoa não grava nada sobre isso. Eu vou logo direto. Ali também está dizendo que você organize, antes de você morrer, diga o que tem que ser feito depois da tua morte. É isso que está dizendo. Antes da doença, antes dele morrer, tinha um rei que chamava Senaqueribe. Ele era o rei da Síria. Esse cara vinha, parecia um Hitler. Ele vinha ganhando todas as nações, derrubando o reinado de todo mundo. Entrou no Egito, levantaram os deuses do Egito, ele passou forfacão nas cabeças dos deuses do Egito e passou por cima de tudo. Ezequias pagava uma quantia anual para ele, para não ser invadida a terra. E ele cresceu ao valor bem 3 vezes mais, e aí Ezequias engrossou o pescoço, disse que não fazia. Ele disse para Ezequias, agora eu vou entrar na tua terra, e esse teu Deus para mim não é nada. Olha aí, começou a mexer com o Senhor Deus. Aí foi que ele se arrebentou. Vou fazer o que fiz nas outras nações contigo. Aí Ezequias ficou sabendo que era 185 mil soldados, aí foi para o chão com Isaías para orar. Foram roxo em terra e oraram. Aí Deus, numa noite, Deus chega passeando no pátio dos anjos. Deus diz assim, ei, você mesmo aqui, vem cá. Tem um cavaleiro que está querendo me zombando de mim, tem 185 mil, só você mesmo, anjo, não precisa ser muito forte não, sou tu mesmo. Vai dessa ali, acaba com aquilo ali. E um anjo só matou 185 mil soldados. E sabe o que a Bíblia fala para você? Que os anjos estão aqui para te servir, que os anjos estão ao teu redor, e a derredor está Satanás e não pode passar, porque um anjo só pode com muitos demônios. Uau! Então respeite quando você estiver sozinho, só você e Deus. Que é muito bom ser crente dentro da igreja ou na frente dos pastores, mas sozinho na segunda-feira. Controle a tua mente, os teus olhos, o teu pensar, controle a tua mania. Seja um homem verdadeiro diante de Deus quando você está sozinho com Ele. Porque eu tenho o costume de dizer lá na Barra, não disse de manhã não, agora vou dizer aqui. Eu disse lá na Barra uma vez, tem muita gente se convertendo de novo. Confesso que tem muita gente, que eu disse, aqui tem crente ateu. Claro que é isso, pastor. Crente ateu tem crente ateu. Eu não falei isso de manhã, devia ter falado, né? Vou falar agora. Por que tem crente ateu aqui? Diz para nós. Vou dizer. Você tem coragem de adulterar com outra mulher na minha frente? Conheço a tua esposa. O que é isso, pastor? Mas sozinho tu faz, não vai? Aí. Então tu é crente em mim, tu não é crente em Deus. Os meus olhos você tem medo, dos meus olhos carnais. Mas os olhos de Deus você não tem medo? Então tu é um crente ateu. Eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Faz as coisas imundas sozinho, com os corpos, pega teu corpo, fala o que quer, e acha que Deus não está vendo. E tu crê nele. Tu crê mais nos pastores da igreja do que nele? Crente ateu. Tem muita gente se convertendo de novo. E está limpando. Estou dando glória a Deus, está limpando. Ficaram com raiva de mim uma noite só, mas depois ficaram tudo bonzinho. Então ele adoeceu, saiu da doença, antes de adoecer, matou. Sabe como esse rei Senaqueribe morreu? Ele saiu humilhado. Ele saiu humilhado e foi para a terra dele. Chegou, entrou no templo lá do deus dele, que chama Nisroque. Nisroque era um deus que eles adoravam lá, que o corpo era de homem e a cabeça era de águia. Que coisa horrível.
E ele lá adorando, adorando, humilhado. Acabaram comigo. Os 185 mil homens eu perdi. E os despojos levaram tudo. E tal, não sei o quê. Aí veio os 2 filhos dele. Olha a criação dos filhos desse rei, que é outra geração. Veio os 2 filhos e mataram o pai. Coisa horrível. Aqueles que não seguem ao Senhor e que não levam uma geração futura melhor. Meu Deus. Retrocedeu uma sombra. Esse cara era ruim de fé? Diga para mim se Ezequias era. Orou, Deus mandou um anjo. Orou, pediu para parar, o universo parou. O problema dele não era o ministério também não era fé. Ele era um homem de avivamento. Era um homem que fazia as coisas para Deus com excelência. Ele retirou todos os ídolos que tinha na terra e celebrou uma Páscoa. Você procure ler isso aí. Uma Páscoa inesquecível. Linda Páscoa que ele fez. Então o problema dele não era o ministério, mas não deu atenção à sua casa. Devemos ensinar aos nossos filhos naturais e os filhos espirituais o que é certo. E às vezes não fazemos por preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Essa história dos 15 minutos aqui está entrando com uma luva para nós. Porque você vai começar agora a tirar seus 15 minutos. Você não pode ter levantado uma mão aqui e chegar em casa a fazer diferente, porque você levantou a mão e Deus viu. Ou você é um crente ateu? Diga, eu não sou crente ateu. Amém, ninguém é crente ateu aqui. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ensinar nossos filhos. Efésios 4:28 fala de uma orientação. Você já pensou, o teu menino rouba uma laranja e chega para roubar uma laranja. Senta aqui, meu filho, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Depois eu vou usar a vara, mas vamos ler a palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Uau! Você trabalha honestamente, Deus te abençoe, e você tem condição de ainda ajudar as pessoas que são necessitadas. Uau! E isso com vinho novo então? Você derramando vinho novo com a palavra? Meu Deus, esse ano é o ano 2020, é o ano da virada. Você pode dar uma glória a Deus? Você tem que estar com a sua vida espiritual em dia. Você não pode falhar. Eu conversando com um empresário amigo meu um tempo desses, disse, Antônio Carlos, não podemos misturar indústria, comércio com as coisas de Deus. Eu digo que você está enganado. Em mim habita o Espírito Santo. Eu não posso abrir uma portinha. Espírito Santo, dá licença. Sai para lá, fica lá um pedacinho, fecha a porta. Depois vem te buscar. Vou fazer isso? Eu tenho uma vida com o Espírito Santo. Aonde eu vou tem que estar comigo. Todo mundo sabe que eu tenho um lema que eu sempre falo para todo mundo, e que você deve pegar isso para você também. Como é que tu me toca? Diga aí como é que você me toca. Eu estou numa região que tem expulsão de demônio quase todo dia. E às vezes os demônios, como é que tu me toca? Explica bem aqui. Isso me irrita, tu está dizendo essas coisas. Como é que você me toca? Não toca, porque o Espírito Santo está em mim. A palavra de Deus está enchendo o vaso com a água da palavra. Estou derramando vinho novo nas pessoas. Isso é bom, viver com Jesus é fácil. Eu acho que o povo é que complica. Apocalipse 14:13 diz o que para nós? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Glória a Deus, você morrer no Senhor, né? Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, as suas obras o seguem. Olha aí, rapaz. Uma coisa que você vai levar contigo no dia da sua morte é o trabalho que você fez aqui. O que tu fez aqui? O que tu está deixando aqui? Essa obra vai te seguir. Eu fico pensando como é que o apóstolo Melvin, o pai do pastor, entrou no céu. Era com a carreta, né? Tanta obra que ele fez. Aquelas, as carretas, que é isso? Onde pergunta, que é isso? Que é isso, Melvin? É a carreta do meu trabalho que eu fiz. Joelho de camelo de tanto orar. Isso é muito lindo. Para a eternidade é lindo. E uma coisa eu tenho que dizer para você.
você não vai escapar, você vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Pastor, vira a boca para lá, eu viro. Você vai morrer. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, você vai morrer. Eu vou morrer. Vai, vou sim. Pastor Santo vai morrer. Uau, o pastor vai morrer. Vai sim. Vou primeiro que ele, sou mais velho, vou primeiro que ele. Estou com 62, bota mais 30, no máximo, estourando. Eu gagar dentro de casa, Deus me leve. Eu não quero ficar gagar para ele ficar botando papo na minha boca. Me leve. Então, daqui 50 anos, 2/3 não existe mais aqui. Quem vai existir aqui? Aqueles que nós deixarmos aqui. Uau! São os filhos do pastor, são nossos filhos, são seus filhos, é a geração que nós estamos formando. Nova geração, vindo mais forte do que nós, com mais respeito até do que nós. Nós estamos trazendo a eles uma forma de pensar, de profundidade, de intimidade com Deus. Uma geração vai anunciar para outra geração, e isso vai acontecer nessa igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Segundo Crônica 32, olha só. Naqueles dias Ezequias, adoecendo, estava à morte, e orou. Olha só, não estou lendo mais o livro de Samuel, não, estou lendo um livro de Crônicas. Lindo, 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 lindo isso. E orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu. Diga, não correspondeu aos benefícios que ele fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias recebeu um benefício, mas não colocou a sua casa em ordem. Antes de se exaltou, vou já ler aqui o que esse abençoado fez. O homem de Deus, no meu parecer aqui, Antônio Castro está dizendo isso, tá? Se esse Ezequias tivesse morrido, tinha sido melhor para a geração futura. Porque aos 15 anos, ele só fez coisa errada. Ele se exaltou. Se exaltou. Vamos ver o que ele fez. Ezequias, depois dessa palavra, que ele tinha 15 anos, com 3 anos depois, é que a esposa veio engravidar e ter um filho. Ele não tinha filhos ainda. Manassés foi gerado depois. Jeremias, que é o profeta do caos, vamos ver o que Jeremias falou sobre Ezequias. Entregá-lo-ei ao desterro e todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de quem? De Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez de Jerusalém. Já vi igrejas fecharem com os filhos dos pastores. O pastor, eu conheço um caso desse, o pastor não cuidou do filho, e para agradar o menino, porque era filho do pastor, o consagrou, o pastor ordenou o menino pastor. O pastor morreu, o menino veio para frente, acabou, rachou a igreja no meio. E Manassés, esse endemoniado que nasceu, fez o que era mal, ruim. Você vai já saber o que ele fez. E Deus, é o único momento da Bíblia, eu até andei procurando, os amigos me ajudam sobre isso. É o único momento na Bíblia que Deus diz que um único homem trouxe uma desgraça e juízo, através de Manassés. Segundo Reis 20, vamos ver agora o que aconteceu. Olha que história linda, acompanha comigo aí. Dá um tapa no rosto e se acorde. Pá! Naquele tempo enviou Berodach, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias, cuidado com as tuas visitas que tu recebe em casa, preste atenção. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, mostrou o ouro, a especiaria, os melhores ungüentos, a sua casa de armas. Mostrar a casa de armas, já pensou? E tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio. Elias estava soberbo, Ezequias estava soberbo. Então o profeta
Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. De manhã eu estava comentando sobre isso. Ezequias, quando viu o profeta Isaías, já deve ter dado assim na barriga. Quando o pastor Sandro veio na minha direção: Antônio Carlos, tu fizeste isso? Aí a minha barriga fica... Sim, meu pastor. Imagina a posição agora desse cara aqui. Aí ele disse: o que viram? Então o profeta Isaías veio a Ezequias e disse: o que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto da Babilônia, de Babilônia. E disse ele: o que viram em tua casa? Isso já estava com a barriga já toda tremendo, sabe? Então Ezequias: tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma há nos seus tesouros, dos meus tesouros, que eu não lhe mostrasse. Então disse Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Agora vem a pancada. Mas antes de eu falar a pancada do Senhor, olhe para mim aqui, olhe para cá. Tu acha que o pobre gosta de mostrar a casa? Não. O pobre quer mostrar a sala, escondendo o sofá, e dali para a rua. É assim, é verdade. Mas o rico, tu chega na tua casa do rico, ele quer mostrar tudo. Você sabe quem quer mostrar tudo? Porque a segurança dele é aquilo ali. Ele mostra o quarto grande, com 3 banheiros, mostra o carro grandão, a cozinha enorme, a cozinha do tamanho desse templo, a cozinha, tem 10 funcionários. Porque aquilo é a segurança dele. Então Ezequias estava agora seguro com a sua fortuna. Mostrou tudo. Olha aqui, cuidado com quem você mostra as coisas. Olha o que Deus falou com esse homem agora. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a pancada de Deus na tua vida agora. Eis que vem dias em que tudo quando houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aquilo ali já era para estar todo derretido já, no chão já, né? E ainda até teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Meu Deus! Até os filhos que não tinham nascido, já estão dizendo que vai capar os meninos. Os meninos, vão parar. A tua geração acabou. Zerrou ali contigo. E o Ezequias: o que foi que eu fiz? Deve ter tido assim, né? O negócio é que se fosse Davi rasgava o manto, ia para o chão. Talvez Deus tivesse misericórdia. Mas olha o que esse abençoado diz. Isso aqui me chamou a atenção. Eu parei em cima disso. Eu fiquei parando. Fiquei rodeando minha mesa lá. Meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. Boa é a palavra que tu disseste. Quem é que escuta uma palavra dessa na sua vida, que vai destruir tudo? Teus filhos vão morrer, vão ser capados, e você vai dizer: glória a Deus, obrigado Senhor, aleluia. Vai dizer isso? Ninguém diz isso. Vai para o joelho e para o chão. Mas olha o que o abençoado disse: boa é a palavra que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. O que esse abençoado está dizendo? Que nos meus 15 anos eu vou ter paz. O problema vai ser deles, que esse se lasque para lá. De novo, não era para ter dito a palavra. Que ele se arrebente para lá. Ele estava pensando só nele. Paizinho, será que tu só está pensando em você? Trabalhando, sem pensar nas tuas crianças? Sai do trabalho, vai para se reunir com os amigos. Os filhos doidos para ver o pai chegar, primeiro com um pedaço de pão, aí vai para se reunir com os amigos. Os meninos ficam lá, arrancando unha para comer. E não vai para casa. Os amigos. Ele não estava nem aí para a sua geração, repetindo: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Uma pergunta que ele fez. Vai ter paz e verdade? E teve mesmo. E teve. Não aconteceu nada com ele ali. A coisa pegou quando o menino assumiu com 12 anos. Ele não estava nem aí para a próxima geração. Não estava nem aí para a próxima geração. Muitos de nós, em nome do sucesso, atropelamos nossas famílias. Você vai cuidar do teu trabalho, trazer riqueza, ter riqueza para dentro de casa, e consegue trabalhar. Eu trabalho muito, eu trabalho de 12, 13 horas por dia. Chego em casa e encontro todo mundo dormindo. Quando eu saio, deixo todo mundo dormindo, trabalhando. Quando você enricar, que a casa estiver cheia de dinheiro, tudo farto, aí tu vai olhar para o teu filho, está vestido de saia. Tu vai olhar para a filha,
está com a calça comprida de um homem. E você vai dizer: o que eu fiz? Eu te respondo: tu não teve relacionamento com eles. Você não viveu com eles. Você não alinhou quando ele saía dos trilhos, te botar nos trilhos. Saiu para colar, você bate de novo. Você tem que conviver com eles. Conviver dentro de casa. Conviver com o namorado das tuas filhas. Eu tenho o costume de dizer, o Júnior está aqui, está me olhando, viu? Presta atenção, Júnior. Eu namorava com eles. Namorar minha filha, então você vai namorar comigo também. Para namorar com o pai. Sentava do lado, conversando. Muitos rapazes chegavam lá em casa, conversinha, e eu conversando. Aí na entrelinhas eu descobria: eu digo, vai embora que você não serve. Mandava embora. Mas você faz que não está vendo. Chega uma menina com o cara com a calça bem aqui assim, rasgada. Quem é isso aqui? É o meu namorado. Aí você que não está vendo? Você preste atenção. Crie teus filhos. Coloque limite para eles. Não tenha medo disso. Não tenha medo de colocar limites. Ore a Deus. Eu posso te dar inteligência, te dou os livros, mas sabedoria só Ele, só Deus vai te dar. Peça sabedoria a Ele, que Ele dá para você. Isso é para todos. Tudo que é edificado à custa de sangue dos filhos é um retrato de maldição e não de bênção. Abandonar a família para trás de um sucesso, abandonar a família por causa do ministério. Uma vez eu disse para o pastor Sandro, não sei se ele lembra. Eu digo: em primeiro lugar está minha filha. Eu entrego o ministério, mas esse sujeito não entra mais lá em casa. Queria namorar a filha minha, não entra. Fui firme, fui forte. Uma pessoa muito dura. Fui forte. Porque na minha casa e na sua casa nós somos o sacerdote. Diga os pais comigo: eu sou o sacerdote da casa. Eu sou sacerdote. Glória a Deus, porque muito levantou a mão dizendo que é o sacerdote. Mulher, deixa ele levantar a mão, mulher. De novo, levante a mão. Eu sou o sacerdote da casa. Isso, agora a mulher deixou. Muito bem, obrigado, senhora. É verdade. Mulher sábia deixa o cara ser o sacerdote. Sim. Porque quando o inimigo entra na casa, ele vai procurar quem? A esposa? Procurar os filhos? Ele até pode arrebentar a esposa e os filhos, mas se não passar por você, a casa está segura. Porque ele disse que ele vem atrás do valente da casa. Se encontrar o valente da casa caído, ele vai entrar com mais 7. Por mim não passa, eu risquei o chão. Não passa. Risca o chão da tua casa na saída. Aqui não passa. Aqui não passa, aqui não passa. Tome as rédeas da tua casa. Tome as rédeas do teu ministério. Tome as rédeas dos teus discípulos. Organize um discipulado com a Bíblia na mão. E não com futebol, uma bola não. Falando de futebol ou de filme, mas com a Bíblia na mão. Faça um discipulado decente. Use a palavra de Deus. Temos que transmitir o que aprendemos para os nossos filhos e filhas espirituais. Salmo 78:3 está aqui, de onde eu tirei essa palavra. Diz: os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura o louvor do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que Ele fez. Eu tenho que gritar o que Deus está fazendo para a futura geração. Essa geração que está vindo após mim, ela depende de como eu estou levando ela. O reino de Deus é muito mais que pensamos. Caiu o horário ali. Somos uma engrenagem e passamos de geração para outra. Nós somos uma engrenagem. O reino vai continuar. Esse reino continua com ou sem você, mas continua, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Nós somos responsáveis em transmitir para a próxima geração. Seja o exemplo da próxima geração. Onde foi que Ezequias falhou? Segundo Reis, vamos se encher de Bíblia. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ele era o nome de sua mãe Efsabá, coitada dela. E fez que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios.
que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele fez abominação, porque tornou a edificar os altos de Ezequias. Ezequias, o pai dele, tinha derrubado tudo, tinha destruído, seu pai tinha destruído. Ele levantou altares a Baal e fez um bosque com os que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante do exército dos céus e o serviu. Quem é o exército do céu que ele está falando aqui? Homem de Deus, vamos acordar. Ele serviu a demônios, ele se curvou a demônios. Quando você permite o mal entrar na tua casa, você está se curvando para o demônio, você está servindo a ele. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo na televisão, preste atenção. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares a todos os exércitos do céu, de novo em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar, ó, o abençoado, pegou o filho e botou no fogo pelo um demônio. E fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era goeiro, ordenou. Cuidado, viu, povo de Deus, aqueles que estão olhando horóscopos. Eu soube que tem pessoas que estão: não posso passar o dia se eu não ler meu horóscopo. Eu sou de, sei lá, diga o nome do horóscopo aí. Você lê, né? Não, brincadeira, viu? Brincadeira. E aí ordenou adivinho, feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Provocou a ira de Deus. E a pergunta é: qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos e discípulos? Qual é o legado? Estamos falando de geração que Deus teve que intervir. Teve que intervir. Conheço uma igreja aqui em Fortaleza, tinha 2.000 membros. Era uma bênção de Deus. O louvor era uma bênção de Deus. O culto era 4 horas e ninguém cansava. Não era, Lila? Mas não cuidou da casa dele. Hoje essa igreja está apagada em Fortaleza. Definhou. Devemos trazer a lembrança. Pedro, escrevendo a sua carta, ele escreveu, leia no capítulo 1, versículo 12, e ele: pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar. Ele estava sempre pronto para lembrar estas coisas. Quais coisas? As coisas de Deus, ainda que você já saiba e estejais confirmado na verdade que já está convosco. Você está sabendo já, mas eu vou repetir. O filho vai dizer: eu já sei, pai, mas eu vou repetir, para que entre na sua mente a verdade. Coloque versículos na sua parede da sua casa, na geladeira. Tira aqueles imãs de papagaio e bota um versículo. Bujão de gás, bota um versículo. Palavra de Deus. E tendo por justo, ele dizendo ainda: Pedro, enquanto eu ainda estou nesse tabernáculo no corpo, despertai-vos com admoestações. Ele não parava de admoestar o povo. Eu preciso ser admoestado pelo meu pastor Sandro. Eu preciso ser regulado, porque eu sou um pecador. Quando a minha mente não pensou, já pensou, já foi. Eu tenho que viver pedindo perdão. No trânsito eu vivo pedindo perdão: Senhor, me perdoe. Eu preciso ser admoestado. Nós precisamos ser admoestados. Nós precisamos. Pastor Ebe faz discipulado toda semana com o pastor Sandro. Como que está lá 1h30 de telefone? Pensou? E eu ligando, ocupado. Eu já sei que ele está no discipulado. Precisamos de alguém para confessar os nossos pecados, pedir oração, ajuda. E no 14 ele completa dizendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou no livro de João. Mas procurarei diligentemente que também, em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrado dessas coisas. Depois que ele morresse, as pessoas ficassem lembrando do que ele disse. Papai dizia assim, vovô dizia assim.
Mamãe era uma fera, uma mulher de Deus. Ah, saudade da minha mãe, tem que ter. Mas você perguntar, mas até teu pai morreu, tu chorou, foi muito, não, mas agora já esqueci. Não, velho, não deixou nada para eles. Qual é a tua missão? Quando falar de você, alguém vai dizer sobre o quê? Quando alguém falar de mim, quem era o pastor Tony Carlos? Já morreu, só está os ossos. Quem é que lembra do pastor Tony Carlos? Vão lembrar de paternidade, de família, que é muito forte nisso na minha vida. Lembrar de arroz, ele era muito rajado, muito barulhento. Mas vou deixar alguma coisa. Está aí as filhas dele aí, estão aqui dentro da igreja, estão servindo. Que legal. E quando falar de você, vamos lembrar de quê? Sério, pensa aí um minuto aí, 30 segundos, já passou. Pensou? O que é que vai dizer de você? Pergunta para o seu vizinho, o que é que vai dizer de você? Pois é, teve gente que fez assim, ó. O que é que vai dizer de você? E o outro, sei não. Mas eu vou perguntar para a igreja agora. Se eu falar de Noé, você lembra de quê? Opa, coisa boa. Temos aqui um pessoal aqui estudioso da arca, missão de construir a arca, né? Vou perguntar de novo outro aqui, mais difícil. Moisés, fala de Moisés. Libertação do povo, muito bem. E se eu falar de Josué, que é o discípulo dele? Teve uma missão de introduzir o povo na terra prometida. E se eu falar de Davi? Matador de quê? De minhoca? Gigante. Uau! Se eu falar de Salomão? Provérbios, missão de construir o templo. E se eu falar de Abraão? Abraão, pelo amor de Deus, Deus disse a Abraão, a tua geração será como essas estrelas. Olha aí como grão de terra. Vai ter muita gente. O Abraão já velho, bota Isaac, nasce Isaac. Isaac é para ter colocado para nascer, casar cedo. Demorou para casar Isaac. Aí Isaac casa, depois de Isaac estar casado, nasce 2 gêmeos. Então ele não tinha muita coisa que fazer, já estava velho. Olhava para o céu, mas ele tinha uma promessa de Deus. Com 3 da geração dele. Então, missão de ordenar os filhos para a próxima geração. Da próxima geração. Você ordene seu filho para a próxima geração. O que ele vai ser na próxima geração? O que ele vai ser na próxima geração? O teu filho hoje. Comece a trabalhar. Agora não vai chegar em casa arrancando os brincos do menino, cortando o cabelo, botando o cabelo preto, tirando o azul do cabelo. Pelo amor de Deus, não vai fazer assim não. O pastor mandou. Não estou mandando não. Eu estou dizendo que você sente com ele e tem um relacionamento com ele. E você é uma transferência de vida. Você vai transferir a tua vida para ele. E ele sozinho vai tirando as coisas. Tira o brinco, pinta o cabelo de preto de novo. Bota uma calça decente, começa a estudar direitinho, porque está vendo do pai. O pai é uma transferência de vida. Gênesis 18, 19 para encerrar. Agora vai encerrar mesmo. Porque isso é para você, viu? Olha aí, palavra poderosa. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e sua casa, e depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para praticar retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre eles, sobre Abraão, o que a respeito dele tem falado. A tua geração é a tua continuidade. Uma geração anunciará para outra geração. Você está anunciando o que para a próxima geração? Nós precisamos reprogramar a forma de pensarmos. Diga assim: eu preciso reprogramar a forma de eu pensar. Precisamos. Todo dia Deus me manda uma novidade. Eu lendo a palavra de Deus, quando eu abro a Bíblia diz: isso estava aqui. Olha aí, são 37 anos de crente. Isso estava aqui. Mas quantas vezes eu li e não despertou? Mas tem um dia que desperta. Você mergulha no versículo e você começa a andar por dentro dele. Começa a ver ele por dentro, que você não via antes. Todo dia Deus quer falar contigo. Todo dia.
Não vem me dizer, pastor, eu leio a Bíblia uma vez por ano. Deus não manda que tu leia a Bíblia, Ele manda que tu estude a Bíblia. Lê por ler, você lê uma revista Veja aí e não sabe nem do que está escrito. Eu leio ligeiro a Bíblia, quando acaba de ler, o que foi que tu leu? Bem, eu não sei, não sabe, não estudou. Bíblia é para ser estudada. Qual a sua missão? Qual o impacto que você poderá produzir na sociedade? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Qual o impacto? Fique pensando aí, qual o impacto? E agora eu vou te pedir que você coloque a mão no seu coração e você feche os olhos e você vai repetir comigo. Diga assim: eu cuido bem da minha geração. O lado esquerdo aqui, por favor, repete de novo comigo. Eu cuido bem da minha geração. Eu guardo o caminho do Senhor. Eu vou praticar justiça. Eu vou direcionar, ensinar sempre a minha família a nunca se desviar dos propósitos de Deus. Eu me responsabilizo a transferir o mesmo nível de compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu prometo a cooperar com Deus. E esse ano será o ano dobrado na minha vida. Vou receber do Senhor as promessas, porque eu vou endireitar a vereda da minha casa. E vou agora dar um glória a Deus muito alto. Glória a Deus! Glória a Jesus!